Estamos de volta, conversando com o deputado Paulo Ramos, do PDT, aqui do Rio de Janeiro, deputado federal, sempre muito atuante e ligado em tudo quanto é assunto. Deputado, toda vez que aquece a possibilidade, né, vai se afunilando da privatização da SEDAI, começam a surgir problemas de abastecimento na água. E já um tempinho atrás foi aquela água contaminada, tal. É coincidência ou algo há, como diria o ex-governador Brizola? Primeiro foi a geosmina, né? É. Brizola dizia, tem cara de gato, rabo de gato. Eu falei, pô, é gato. É. Então... Jabuti não sobe. Jabuti não sobe árvore. Diz assim, jabuti em árvore ou foi enchente ou mão de gente. Esse é o ditado. Então, todo mundo sabe, sou contrário, frontalmente contrário à privatização da SEDAI. Que eu estou convencidíssimo, com todas as informações, do prejuízo que será causado à população do Rio de Janeiro. Prejuízo. Eles mentem em termos de universalização. Eles mentem em relação à AP5, Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, de Magalhães de Bastos a Santa Cruz, Sepetiba. Vai lá ver. Eles mentem. Não! Era 13%, chegou a 40%. Outro dia eu vi um artigo no jornal de uma figura conhecida, que presidiu a Agência Nacional de Energia Elétrica e depois ainda veio presidir a Light aqui, Gerson Kelman, que lá em São Paulo é um quadro do PSDB. Lá em São Paulo presidiu isso, presidiu aquilo, mas presidiu a Agência Nacional de Energia Elétrica e depois veio presidir a Light. Ah, mas cumpriu a quarentena. Mas é um vínculo. Dizendo que lá na Zona Oeste, agora já tem recolhimento de 40%. Recuperou algumas estações de tratamento. A estação de tratamento em Realengo, que estava fechada, quando inaugurou a Alegria. Chega lá, pintou, nem sei se está tratando ou só simulou. Fez uma pequena obra, porque Realengo, por exemplo, tem recolhimento e tratamento de esgoto. Pô. Tudo não. A cidade foi crescendo. Eu passo na linha amarela, vejo aquele monte de caixa d'água azul, nas novas habitações, novos condomínios, a construção civil crescendo. Como é que pode ter conteúdo? Como é que pode? Onde que vão? Aonde vai arrumar água? Não é só a água. A água tratada para distribuir é uma coisa. Olha, a distribuição é outra. E no saneamento, tentam culpar as favelas. Nós temos os grandes condomínios jogando o esgoto na água pluvial. In natura. Na água pluvial. E nas lagoas. E às vezes tem a rede de esgoto. E eles não deixam ligados na água pluvial. Pô. Então, é uma complexidade muito grande. E ninguém faz nada. Mas não há nenhuma dúvida. Grandes condomínios, vocês são identificados esses condomínios? São, facilmente. Alguns são identificados e todos são identificáveis. Basta querer. Basta querer. E então, a quem compete? A justiça? Eu digo uma coisa, porque eu moro. Eu moro no Recreio dos Bandeirantes. Já tentei. Nós temos vários prédios no Recreio dos Bandeirantes com esgoto ligado nas águas pluviais, pô. E tem a rede de esgoto. A responsabilidade de ligar não é da SEDAI, é do próprio condomínio. Não só lá, na Barra das... Não ligam, mas reclamam da falta de saneamento. Agora, é preciso... E não ligam por quê? Por economia? Como a Barra da Tijuca e Zona Sul são as áreas lucrativas, é preciso dizer em homenagem às representações dos moradores da Barra e do Recreio se manifestaram contrárias à privatização da SEDAI. Contrárias. Então o prejuízo vai ser muito grande. A SEDAI vai ficar com a responsabilidade, na proposta que está vindo do BNDES, de produzir a água e vai privatizar a distribuição da água
e o recolhimento e tratamento de esgoto. Isso é que vai ser privatizado. Agora, não está definido ainda por quanto a SEDAI vai vender essa água. Antes, o governador do estado divulgou que por menos de R$ 2,40 o estado não concordaria em vender água. Pressão daqui, pressão dali, as habilitadas ao leilão queriam dar 1,30. A metade, quase. Aí, de chute daqui, de chute dali, no final, 1,70. Mas, afinal de contas... Isso é o quê? O valor pago? Se a SEDAI divulgou que o custo de produção é 2,40, como é que vai aceitar 1,70? Vai vender por 1,70? Quem é que vai pagar essa diferença? É para aumentar o lucro de quem vai assumir? E os problemas ainda, as questões de trabalho. Quem é que assume? A SEDAI vai ficar diminuída, mas vai manter tudo aquilo que é responsabilidade da SEDAI, vai ficar. Tem dívidas trabalhistas? Tem outras dívidas? Ou eles querem se apropriar dos créditos, deixando os débitos para o Estado? Quem vai pagar? É o Estado? Não, somos nós. São os contribuintes. Por outro lado, e aquela definição, a água é um bem tão precioso que não pode ser submetido ao lucro. Já está comprovado que vários países do mundo que privatizaram estão reestatizando. Aqui no Brasil nós temos situações também de reestatização, mas temos as reclamações, onde foi privatizado e que não houve avanço, a não ser no valor da conta. A SEDAI tem um outro problema? Claro que tem. Mergulhada que está numa sociedade com a complexidade que temos a nossa. Nós temos muita gente desempregada, são 14 milhões de desempregados. Quantos funcionários tem a SEDAI hoje? Não sei de cabeça. Aproximadamente. De cabeça, mas não sei de cabeça. Posso até verificar. Mas o que eles fizeram há um ano atrás? Um ano e pouco. Eles demitiram os técnicos que tinham anos e anos de serviço, sob a alegação de que o objetivo era reduzir o custo. Quando essas coisas acontecem, não da Geosmina. A Geosmina foi uma sabotagem. Tentaram trazer de novo a Geosmina para a sabotagem agora. Mas seria tão ridículo que o governo é o mesmo. Quando o doutor Hélio Cabral patrocinou aquele escândalo da Geosmina e depois teve que ser substituído, foi substituído porque bancou a sabotagem e saiu como incompetente. Mas depois de um ano não tem como dizer. E não deu nada, né, deputado? Não deu nada, né? Mas depois de um ano... Foi no governo Edson, né? Não tem como dizer que não tomou providência, pô. Porque é o mesmo governo. É mesmo. É o mesmo governo. A situação do governador não foi definida ainda, pô. Mas o Wilson Witzel. Tudo indica, não foi definida. Não tem ainda. Não foi definido. Então... Não foi batido o martelo. SEDAI pública, estatal e indivisível. A formatação feita pelo BNDES não vai dar certo. Esquartejou, pegando pedaço lucrativo para ter uma compensação onde não é lucrativo. Isto não vai dar certo. Pô. Não vai dar certo. A não ser que eles façam o que já se prevê. Eles peguem as fatias e criem um órgão em cima deles mesmos. Quer dizer assim, monopólio só público. Não pode ter monopólio privado. Mas eu quero dizer uma coisa que ninguém diz. Eu vejo na televisão, leio no jornal, o transporte público. Não. O transporte não é público. É uma concessão pública. Mas a gestão é privada. Aliás, estamos vivendo uma situação interessante no Congresso Nacional, trazendo para a interpretação aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos aí um outro parlamentar enfrentando dificuldades sob a alegação
de que, em troca de favores, apoiavam os interesses da Unirio, da Rio Ônibus e da FETransport. Muito bem, por quê? Aonde? Nas políticas públicas ligadas à tarifa, ligadas a incentivo. Muito bem. Agora, o Congresso Nacional aprova, por causa da pandemia, um benefício para as empresas de transporte passageiro. E o presidente da República vetou. Quem votar para derrubar o veto poderá amanhã ser considerado suspeito? E quem votou a favor pode ser amanhã acusado de cumplicidade com os interesses escusos das empresas de ônibus ou de transporte, metrô, trem. Como é que fica isso? Como é que fica? Nós temos lá no Congresso Nacional... Agora, essa questão do transporte público, né, que é chamado transporte público, que são as concessões, metrô, barcas... O transporte é privado. É privado. Cabe ao Estado fiscalizar. A corrupção no país inteiro, deputado. Não é só no Rio de Janeiro, é no país inteiro. Existe uma coisa. Essa é a questão. Nós estamos tratando aqui, eu não estou aceitando a afirmação de que lobby é uma coisa. Lobby. Corrupção é outra. Embora o lobby seja uma coisa mais genérica. O lobby, eu digo assim, o lobby é o genérico da corrupção. Troca de nome. Mas eu não posso imaginar, nem acreditar, que todos que votaram de um jeito, votaram porque estavam levando vantagem. Como é que fica isso? Mas eu estou trazendo agora uma outra situação concreta. Nós estamos lá com um projeto aprovado para transferir recursos públicos para as empresas privadas concessionárias de transporte público. E aqui no Rio de Janeiro, nós temos processos andando e a acusação é de que votaram benefícios para as empresas de transporte. Deputado, eu outro dia estava vendo agora que vai acabar, ainda existe a CTC, que não funciona. Tem a Rio Trilhos, que é tudo privatizado. Isso é uma... Mas tem que saber, na verdade, está fazendo o quê? O quê? Onde é que está o pessoal? Porque uma coisa... Mas aí tem presidente, tem diretor, tem vice, tem instalações, né? Tudo tem que ter uma racionalidade. Tem que ter uma racionalidade. Por quê? Porque se aproveitam também de alguns exemplos para privatizar. Que eles querem privatizar a SEDAI. Porque a água é água, né? Querem privatizar a SEDAI. No plano nacional, que tem muitas empresas em extinção, querem privatizar as refinarias da Petrobras. Entregar para quem? Para a Shell? Para as mesmas que são estrangeiras, que são multinacionais. E essa privatização... E o país importa derivados de petróleo do país de origem, podendo refinar aqui, reduzir o preço do combustível. As refinarias da Petrobras com capacidade ociosa. Quer dizer que entregou parte da BR distribuidora para as mesmas multinacionais que distribuem. Então eles querem importar derivados de petróleo dos Estados Unidos e querem privatizar as nossas refinarias para empresas também americanas, que vão controlar aqui o refino para continuar importando de lá. Aí o preço é alto. Tem o custo, tem o frete, tem os impostos lá. E aqui o pessoal pagando a gasolina e o diesel e demais derivados num preço exorbitante. Eu quero chamar a atenção dos caminhoneiros, que adquiriram uma força política muito grande. Como é que os caminhoneiros se conformam em pagar, em reclamar do preço do combustível, tendo conhecimento de que o Brasil importa derivados dos Estados Unidos, e isto aqui encarece, Mas falam do imposto.
Não, mas tem o ICMS, os estados, o imposto é alto. Aqui no segundo, aqui hoje... O imposto é alto porque a base de cálculo é uma base alta, porra. Não há nenhum país que tenha as condições que tem o Brasil, nenhum, em que o combustível tenha esse preço exorbitante, extorsivo. No Acre é a gasolina mais cara, em segundo lugar no Rio de Janeiro. Então... E aqui tem o petróleo. As refinarias, tem o petróleo. E tem refinaria. Vai lá na Reduc. Vai lá ver a capacidade ociosa da Reduc. Deputado, E você chega lá, na Reduc, você vê os caminhões da Shell, da Ipiranga, tá lá, levando para os postos. Eu, aliás, apresentei um projeto de lei que, num certo sentido, não atende à sociedade, mas inicialmente pelos donos de postos de gasolina, que é o fim da exigência da bandeira, porra. Além de ter a bandeira, de só poder comprar o combustível daquela distribuidora, ainda tem galonagem mínima, porra. Você tem que comprar, senão você perde muitos direitos. Deputado, meu tempo acabou, infelizmente, dá para conversar 2 horas com o deputado, mas o tempo da televisão é curto. Muito obrigado por mais participação. E seus agradecimentos. Eu que te agradeço. Vamos lá. Nós estamos também cumprimentando aí uma decisão no Supremo Tribunal Federal, ainda provisória, sobre os reitores das universidades e os diretores dos institutos tecnológicos. Tem que estar na lista tríplice. Na lista tríplice. Vai escolher a lista tríplice. Não pode. Mesmo estando na lista tríplice, o ideal seria que o mais votado já fosse o nomeado. Mas tem a lista tríplice. Nem isto o governo federal, o presidente, quis obedecer. Então é preciso dizer que há essa decisão, que a gente espera, é uma decisão liminar. A gente espera que seja confirmada. Verdade. Então, não é possível que algo que foi uma conquista, a autonomia universitária. A autonomia significa isto. Fazer uma afirmação aqui sobre a reforma administrativa. Quem quiser saber o significado do respaldo constitucional que tem o servidor público, basta ler o documento dos funcionários da Anvisa. Agora, por causa da vacina, eles dizendo que eles não servem a um governo, eles servem à sociedade, que eles são concursados, são estatutários. Eles afirmam uma independência que a reforma administrativa quer acabar, que é o servidor, quando ingressa por concurso público e tem as garantias constantes na Constituição, ele tem legitimidade, porque ele, além de prestar o serviço, ele passa a ser um fiscal da sociedade. Em função dessas garantias. Se puder ser demitido, o que for, ele aí não tem, fica submisso. Pô. Aliás, isso não é admissível nem na iniciativa privada, embora os direitos dos trabalhadores tenham sido precarizados. Com certeza. Então vamos lá. A luta continua? Contra a reforma administrativa, a defesa da soberania nacional, contra as privatizações, Eletrobras, Correios, Petrobras, aí, Dataprev, Serpro, a área nuclear, nossa Nuclep, Casa da Moeda, contra. Pronto. Até a próxima. Até a próxima. Salve a soberania nacional, salve o povo brasileiro. Lamentar a morte do nosso Farid Abraão. Isso, prefeito. Com quem convivi aqui na Assembleia Legislativa. Mandar um abraço para o Ricardo, para os seus familiares. E o nosso Boechat, lá em Niterói, um vereador eleito com o nosso acompanhamento pelo nosso partido PDT, um vereador de muito prestígio, infelizmente levados pela Covid. Um abraço de solidariedade a todos aqueles que estão tendo seus familiares adoecendo e também falecendo. É duro, mas é preciso continuar. Conversei com o deputado federal Paulo Ramos, do PDT. Daqui a pouco a gente volta com mais destaque na TV.